religiosa, a gente nunca teve tanta reidentificação ou a busca pela identidade negra no Brasil, né? Então, das pessoas buscarem se entender como indivíduos negros, né? Ou indivíduos indígenas, ou indivíduos latinos, enfim. E com isso também traz muito mais força ao quilombo, né? Quando se fala o quilombo, é a história dos negros, né? Então, a gente nunca teve tanta ascensão ou tanta força como a história negra, mas também você tem nos seus discursos como de reacender a história negra ou reafirmar a identidade negra, você tem que fazer esse retorno à África, né? E retorno à África, quando eu digo, não é necessariamente um retorno pessoal, mas é o retorno de como indivíduo, memória histórica, né? Ou memória ancestral, vai ser melhor usar. Então a memória ancestral vai falar o quê? Eu preciso voltar à minha cultura iorubá, né? E a minha cultura iorubá, ela segue ancestralidade como? Com que Deus, com que entidade, com que manifesto, né? Com que tipo de roupa, qual é as palavras e os jargões. Existem grupos, né? Eu tenho uma missionária aqui até aqui na base aqui, que eu sirvo, que ela fez história na faculdade do Rio de Janeiro. E aí, no Federal no Rio de Janeiro. E ela disse que nos grupos de movimento negro dela, quando ela falava que ela era cristã, eles falavam que ela estava errada. Que se ela queria se reconhecer como negra, ela precisava abrir mão do cristianismo, porque o cristianismo é a identidade colonizadora, é a identidade equivocada. Se ela quer voltar às raízes identitárias dela, ela precisa abrir mão do cristianismo, porque o cristianismo é o que matou todo mundo, é o que subjugou o povo, catequizou o povo. Então agora ela precisa fazer o retorno para a África, né? De novo, ó, entendeu? Fazer o retorno para buscar essa ancestralidade, para se afirmar como indivíduo negro. E isso é uma fala até, entre aspas, tem meias verdades, né? Meias verdades porque sim, a igreja como cristã, a igreja cristã, sim, ela catequizou pessoas, agiu de forma equivocada em parte da história. Mas a história cristã é negra, né? A história cristã é negra. O Egito branco que a gente conhece é um Egito hollywoodiano. O Egito branco, a gente conhece, ele é hollywoodiano. O Egito, ele é negro. Parte daquele Oriente, ele é negro mesmo. Negro. Filha de Gerson, né? Ela era uma mulher negra. A Sunamita era negra. Você vai ver Simão Sirineu, significa Cirene, lugar, é uma região etíope, muito de... Então a história da igreja, ela é negra, né? Assim como identidade. Enfim, mas eu não quero me ater a essas coisas, mas serve também para a gente pensar os nossos desafios missionais, os nossos desafios evangelísticos para o nosso tempo. Sim. E acho que um que faltou aqui, que até fiz uma colinha aqui agora, é os surdos, né? Existe, se eu não me engano, mais de 12 milhões de surdos no Brasil. É isso mesmo. E aí, é mais de 12 milhões. E se eu não me engano, não deve haver mais de 12 milhões de intérpretes. Provavelmente não existem mais de 12 milhões de intérpretes. Pode ter pessoas que falam mais ou menos Libras, né? Comunicam com Libras. Deve ter um pouco mais de 12, mas que interpretem bem Libras, não deve ter 12 milhões, né, de pessoas surdos. Então, e é bem comum em nossas comunidades, né, se não na nossa igreja, mas, por exemplo, na nossa comunidade, quando eu falo comunidade é bairro, às vezes amigos, próximo ou escola, ter pelo menos um surdo. A gente já tem trombado, se não na nossa família. E aí, como que essas pessoas, né, não estão na igreja? E como elas vão estar na igreja, se não há quem fale com elas, né? Vamos voltar lá para a aula de evangelismo, né? Como ouvirão, né? Parece ser uma idiotice isso que eu estou falando, né? Ouvirão, eles não são surdos, mas como que eles entenderão o evangelho? Como que a comunicação do evangelho vai chegar até eles se não há quem interprete para eles? Sim. Né? Quem vai comunicar a eles, né? Então, e é tão maluco essa realidade surda hoje, porque eles, por não ter intérpretes ou pessoas falantes,
eles construíram suas próprias tribos. Então eles geralmente se relacionam entre si, eles vão nos rolês deles, eles têm os points deles. Em São Paulo existe o metrô Ana Rosa e Praça da Floresta, e ali tem um shopping. Então ali perto tem uma escola, né, para surdo, né, esqueci uma bem renomada. Mas eles vão pro cinema juntos, eles vão pra praça de alimentação juntos. Na Zona Leste, no shopping da Zona Leste, no pátio do shopping, eles ficam lá porque é o grupo deles, é onde eles podem ficar, né? Estou usando da linguajar da vivência deles. Então eles podem ficar um com o outro, beijar na boca deles, eles podem conversar, eles podem se divertir, porque é o gueto deles. Eles vão. Será que se eles chegassem aqui, não sei se o Jeremias tem, a Amanda, ou se ele tem, eu infelizmente estou enferrujadíssimo, então eu já até esqueci, mas será que se ele estivesse aqui a gente ia conseguir comunicar ele? Muito difícil. Eu sei, assim, uma coreografia que aprendi na Jocum. Eu nem lembro como que é. E temos aqui a Amanda. Você tá com que idade, Amanda? Redenção. Idade? 17 anos. 17, tá no ensino médio, né? E qual que é a maior dificuldade aí? O pessoal quer ir pra igreja, quer ouvir de Jesus. Eu lembro que tu falou que tava fazendo um grupo, né, pra evangelismo na escola. Na escola agora a gente tá meio parado. Mas o pessoal vai, eles gostam, eles, tipo assim, ouvem ou fica debochando, como que é? Entre ambos, ficam debochando. Alguns vai também. Depende, né, do povo, né? Porque lá cada um tem um temperamento, né? Cada um tem o seu jeito. Eu não lembro se vocês faziam separado, faziam um grupo pequeno ou faziam no refeitório, onde vocês faziam a reunião? A gente depende, né? Porque quem a gente tem que pedir autorização é pra coordenadora, né? Às vezes é no auditório, numa sala vazia, né? Na sala diplomática. Na nossa primeira célula foi no auditório, né? Podia ir quem quisesse, né? Aí depois teve outra célula que chamou um pastor, né? De Goiânia. E depois teve outro encontro, né? Pra louvar a Deus. E foi numa sala. Vai variando o lugar lá na escola, né? Depois da pandemia, eu não sei se vocês viram, assim, acompanharam alguma coisa na escola, mas a situação dos adolescentes, das crianças, foi muito tenso, assim, de ansiedade, depressão, o povo com medo, e passando álcool o tempo todo, com tique, com medo disso, daquilo. Foi uma situação tão caótica, tanta gente com depressão, com ansiedade, que quando eu tava lá o ano passado, né, na cidade da Amanda, Redenção, no Pará, eu lembro que teve uma igreja que foi, assim, praticamente todas as escolas. Um pessoal veio de fora e foram fazer esse evangelismo. Mas o pessoal, assim, ó, chorava horrores, sabe? Aquela coisa, assim, precisando de atenção, precisando de ser ouvido, de um abraço, porque as pessoas passaram tanto tempo na frente de uma tela e às vezes não tem essa estrutura dentro de casa de ser ouvido, de ter contato, que viraram assim, meio que um zumbi, sei lá. Cada um no seu problema e na sua bolha ali. E a gente viu assim a dificuldade e a necessidade de ir para dentro das escolas. Eu não cheguei aí em nenhum evento assim, porque eu fiquei sabendo depois. E aí o nosso pastor foi também, eu vi depois que ele trabalha com educação. E aí a Amanda falando que estava com vontade de fazer esse evangelismo. E foi exatamente por isso que eu quis fazer esse evento. Porque são adolescentes
a maioria deles lá da igreja são adolescentes e tem essa dificuldade, né, de comunicação, às vezes não sabe direito como fazer, como falar, como compartilhar. E aí eu pensei, a gente precisa trazer estratégias, estudar, conversar, perguntar, tirar dúvida, como eu faço, qual é a melhor forma de fazer, porque é um desafio muito grande, né? Tanto dentro das escolas, em qualquer lugar que a gente vai, tem pessoas precisando de Jesus. E principalmente assim, no contexto deles. Eles estão lá, então eles são os melhores evangelistas ali naquele meio. Né? Aonde o Senhor nos colocar é aonde nós precisamos ser luz. Claro que, como o Silas falou, a gente precisa também quebrar a barreira, não ficar só aqui na nossa bolha, achar que é só isso aqui. Muitas vezes nós vamos ter que sair, né, do nosso meio, do nosso conforto, do nosso convívio ali, e ver uma pessoa diferente, e às vezes ela é a única, você é a única pessoa, o único cristão que vai estar ali, tipo, que vai trombar ali com aquela pessoa, sei lá, talvez ela tá com pensamento de suicídio. E você é a única pessoa que tá ali no momento e pode ser uma voz de Deus para aquela pessoa mudar esse plano, para Deus intervir ali, né? Então a gente precisa sempre estar bem atento a isso, assim. E eu queria que vocês compartilhassem, tipo, experiências. A Amanda tem alguma pergunta? Se tiver também, pode falar. Olha, lá na igreja Rema, né, também conhecida como Igreja Cristã Plena, a gente colocou algumas coisinhas, né? Quando você saiu daqui de Redenção, Sueli, ocorreu algumas mudanças, né? A gente vai ter células, né? Que a Meire ainda tá, a gente vai ver um dia, né, que a gente vai ter célula, né? Vai ter até para os jovens também células, legal, né? Sobre o Evangelho, né? E também nós, a dança, vamos voltar a dançar. Né? Porque teve uma pandemia, a gente deu uma parada, né? E a gente já tem um nome da dança, né? Que é Ministério do Mai, significa Deus Todo-Poderoso, né? E agora a gente vai, toda quarta-feira, a gente vai ter um encontro com o Mateus. Mateus, o genro do pastor, né? Sim. Ele vai fazer que nem você, Sueli, quando a gente teve os nossos encontros também, né? Ele vai fazer assim, gincana com nós, falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Contar um pouquinho de história, né? E tal. Vai ser toda quarta-feira o dele, né? Vai ser tanto para jovem quanto para adolescente o dele, né? Tem dia que vai ser todo mundo, né? Jovens e adolescentes, né? E depois vai marcar assim um dia só para os adolescentes, né? Que é de 11 até 14 anos, né? E depois os jovens, né? Que é de 15 pra frente. Quase que eu não entro um dos jovens mais. Eu implorei. Aí me deixaram entrar no grupo. Que legal, também, Amanda. Das crianças também, eu também já participei, né? De um projeto da Páscoa, né? Não sei se você viu, Sueli. Sim, sim. Vídeo. Sim. Nossa, mas foi legal mesmo o projeto que a gente fez. Todos esses projetos foram bons. Não, pra mim eu tô muito feliz dessa mudança, porque aconteceram várias coisas, né? E aí, eu acho que em 2014, o pessoal que tava na liderança da minha igreja foi fazer um evento pros jovens. E num retiro, a gente sempre ia acampar num rio. E aí aconteceu um acidente, e aí um rapaz veio a falecer. Então depois disso, assim, teve muita coisa complicada, os líderes não quiseram mais estar à frente. Então deu uma desfocada assim nos jovens, e aí eu fui embora, que eu sempre estava ali com eles. Quando eu voltei o ano passado, eu estava assim, sem liderança de nada, de departamento infantil, assim, mais ou menos. Não tinha mais nada de jovens. E aí eu
falei, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar esses meninos e fazer alguma coisa. E aí, Deus tem levantado, né, pessoas. É aquilo que o Jeremias falou, a gente precisa orar para Deus enviar os trabalhadores, porque a seara é grande. E Deus tem feito, assim, eu tô bastante feliz, tô de longe acompanhando um pouquinho. E alguns não puderam participar, como eu disse, teve casamento, teve outras coisas, e a gente acabou marcando um dia meio sem perceber, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, é a gente trazer essa consciência, sabe? Independente de quem tiver ao vivo ou não, mas despertar isso, principalmente, né, nessa outra geração mais nova, a importância do evangelho, a importância de ter esse relacionamento com Deus e compartilhar isso, né, com outros. A leitura que eles têm do nosso tempo é algo assim absolutamente fora do comum. Você fica vendo, como é que eles conseguem ler exatamente o que está ocorrendo no nosso tempo. Sim. Muito melhor do que a gente, sabe? É assim, fascinante. Na pandemia a gente iniciou um projeto com um adolescente, bem no meio da pandemia. O Senhor me deu um sonho e eu fui pra cima. E, cara, disso eu acho que a gente ganhou mais de 60 adolescentes. Que massa. Mais de 70 adolescentes, sem fazer nada, só reunindo eles, com perguntas, com conversas, com eventos do domingo à tarde. E, de repente, ninguém chamou. Eles traziam o melhor amigo, o colega. De repente, você viu uma igreja assim, com 50, 60 adolescentes que você nunca viu. E todo encontro tem adolescente se rendendo a Jesus, recebendo Jesus. E você não sabe, claro que é difícil acompanhar, tem todo um sistema, a gente sabe que ganhar e não acompanhar é um erro terrível, tem tudo isso. Mas, cara, a gente como evangelista, né, Suelen e Silas, que a gente que entende o evangelho, o poder da oração de confissão, receber Jesus depois do entendimento de quem ele é, da natureza caída e da reconciliação por meio de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, eu oro para essa oração, para mim é poderosa, assim, fora do comum. Então você vê um adolescente fazendo e sabe, o que é mais incrível, Silas e Sueli, o esforço assim foi mínimo, sabe? Mínimo, e eles aceitando Jesus, recebendo Jesus. Então, sei lá, a gente ganhou, nesse período que a gente está trabalhando com eles, a gente ganhou mais de 60 adolescentes desde 2020, entende? E se a gente poderia muito mais, a gente pode muito mais. E eu penso assim, se eu não vou ser o cara que vou mudar o mundo, ou não vou ser o cara que vou evangelizar todo mundo, bom, pode ser que eu ganhe um cara que vai fazer isso. Pode ser que eu ganhe o futuro prefeito da minha cidade, futuro presidente, sabe? Então, o evangelho, assim, é maravilhoso, isso é maravilhoso. E, claro, tudo é a dependência do Senhor, né? A gente tem que aprender a depender dele. Mas são olhares, né, Silas, que a gente tem que começar a entender. Se a mina de ouro tá ali, por que é que a gente tá focando em outras coisas? Bora pra mina, cara, sabe? Então, isso é poderoso e é muito incrível. Você tá nessa faixa etária, assim, é maravilhoso. Entende? Então, por isso que acho que eu amo o palhaço, assim, não consigo mais soltar ele, porque ele dá essa liberdade, o prazer, posso ganhar a criança aqui que vai transformar essa cidade, transformar esse bairro, que vai ganhar o restante dos ribeirinhos que eu não posso voltar, ou o sertão. Então, o evangelho tem essa boa nova, é maravilhoso, porque a gente fica imaginando coisas assim, esse cara vai mudar, sabe? Esse cara vai mudar o mundo, e é empolgante. Eu estou assim, absolutamente empolgado com a ideia. Então, é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o evangelho, a boa nova. A gente não pode esquecer, cara, é uma boa nova, é a boa notícia, é a melhor notícia do mundo. Bora contar pra essa galerinha. Então, isso é incrível, é maravilhoso. Essa aqui, que eu tenho. Essa pulseirinha aqui, meu Deus, tem história, viu? Eu tava até escondida em algum lugar. Eu falei, opa, achei ela, vou deixar na minha bolsa aqui, porque eu sei que eu vou usar. Porque isso aqui é tão simples, né? As cores, nossa. Tem gente que usa, sei lá, o livrinho, várias coisas. Mas, tipo, você começa a contar e conta pra criança, pra adulto, tanto faz. E o legal de palhaço é porque qualquer pessoa te ouve, né?
Começa a rir, assim, tipo, não sabe nem o que é. Daqui a pouco tá falando de Jesus, opa, tá sendo tocado, é muito massa. Até hoje eu tenho também, a argolinha pra fazer Eu devo ter feito, sei lá, na minha vida umas 1000 pulseirinhas, mais umas 4.000 pulseirinhas. E é maravilhoso, cara. Sabe, algo tão simples, porque o evangelho é simples, e você alcançar é maravilhoso. Claro que é tudo o Senhor, a gente sabe que não existe estratégia, a gente precisa aprender isso também. Não existe estratégia, não existe sabedoria, não existe nada disso. Quem convence é o Espírito Santo, Sim. Quem faz a obra é o Senhor. Mas é obviamente que ele nos dá estratégia e a gente tem que aprender a usar e estudar, né? Estudar para alcançar as pessoas. Por Jesus, ele alcançava as pessoas, se comunicava com elas. E às vezes a gente se comunica muito mal mesmo. Ou foca, o cara se comunica bem com uma faixa etária, ou eventualmente com um público, e com outro público, não, cara, com esse público eu não consigo. Como não consegue, cara? Consegue sim, o Senhor dá estratégia e o evangelho floresce. A simplicidade de Jesus ganha tudo. Eu penso que a graça de Jesus, bem contada, ela é irresistível, cara. Jesus, ele é irresistível, ele é irresistível. A gente que precisa começar a contar, mas ele é irresistível. Jesus é irresistível. Vou perguntar pra Amanda. Tu sabe, Amanda, essa história aqui? Não. Alguém me ajuda? Qual que é o amarelo? Eu acho que o da PEC é azul, né? Que começa? Não, é essa mesmo. O da PEC é essa sequência mesmo. É? Não sei se é Jocum que tinha. Que é azul. Quando tu olha pro amarelo, o que tu lembra? Amanda, vai lá, responde. Cuscuz. Cuscuz. Pode ser também. Hein, Amanda? Sei lá. Fala alguma coisa aí com amarelo. Post-it. Alguma coisa da natureza. O sol. Cuscuz. Me ajudem aí. Vai. Como que é o nome do teu personagem? Eu esqueci. Rabanites. Rabanites. Fala aí, Rabanites. Conta aí a história pra ela. Tem o pessoal que começa o amarelo, ele fala do céu e tal, e eu gosto muito de levar o amarelo da perfeição, e eu gosto muito de levar, quando eu vou evangelizar, as pessoas lá pro Jardim do Éden, para que as pessoas entendam da onde vem a desgraça do mundo, ou da própria vida dele, da onde vem as misérias, vem da queda do homem. Então, eu não costumo falar muito do céu, mas eu costumo falar do que Deus criou. Deus criou o homem perfeito, um lugar perfeito, aí por isso que tem o amarelo. Então, às vezes, dou uma pincelada no céu. Depende muito do público, de como é que tá a vibe, se já teve. Você entende nas pessoas, no público, você capta onde eles estão. Mas eu gosto muito de falar, gosto muito de começar falando do que Deus criou. Muito mais do que o céu, mas que Deus criou o homem perfeito, maravilhoso. Ele habitava neste lugar, tinha comunhão com Deus. Aí, claro, obviamente, o preto é a queda, né, Amanda? O preto significa a queda do homem. Depois do vermelho, muito óbvio, Jesus, né, resgatando. Por um homem entrou o pecado e por outro a redenção. Jesus redimindo o homem pelo sangue de Jesus. E aí, claro, eu vejo que muito evangelista ele peca no branco, porque ele fala, aceitar Jesus, mas ele não explica. Jesus vai limpar. Ele não explica o que é aceitar Jesus, o entendimento que é receber Jesus, que é uma oração de confissão, de entendimento. Então, claro, esse homem agora sujo pelo sangue de Jesus, se ele aceitar. Ou seja, não é o fato de Jesus morreu. Não é só esse fato, mas é o fato de que Jesus morreu e que se ele aceitar, ele vai ser purificado. Ele vai, o branco lembrando a purificação, a limpeza que o homem precisa. E o verde, claro, é o crescimento. Então, obviamente, quando se fala com crianças, então você pode ir bem além, né? Você pode ir muito além. Mas basicamente é isso. Deus criou o homem perfeito, o homem cai com a queda, né? E o sangue de Jesus agora vai redimir o homem, se ele aceitar. Ele aceitando Jesus. E o branco agora como a purificação do homem, como a transformação do homem, para que o homem possa ter direito
O crescimento, é claro, verde, é a comunhão, a alegria em Jesus, o crescimento em Jesus. E claro que o homem, por meio de Jesus, possa ser religado a Deus, né? Possa ter a comunhão, não como no jardim, mas que ele possa comungar com Deus, né? Que vai purificar o homem. Jesus vai ligar o homem a Deus. Eu sempre falo muito com as crianças que ele pega a mão do homem, pega a mão de Deus e vai ligar quando ele abre a cruz. E vai ligar o homem a Deus, e nos dando a oportunidade de a gente, pelo menos, sentir, podemos estar em comunhão com Deus, aquela comunhão que nós perdemos lá no jardim. Mas eu acho muito importante duas coisas no evangelismo. Primeiro é explicar. Não vem logo de cara, explica da onde vem o que Deus criou e da onde vem a tragédia da humanidade. E principalmente não peca na hora de aceitar, não. É uma oração. Se aceitar Jesus é uma oração. Eu foco muito nisso. E o Senhor tem me dado muita graça nesses momentos. E geralmente a pescada é muito certa. É só Jesus, não tem explicação. Depois você pensa, cara, não tem explicação. Como é que a pessoa aceitou? É Jesus, é o Espírito Santo que faz a obra, né? A gente precisa entender que precisamos estar na oliveira, né? Precisamos estar na parreira, né? Precisamos estar ligados ao seu ramo para que as coisas aconteçam. Porque eu já tive experiência de fazer tudo certo e ver que não funcionou, sabe? Não deu certo. Aí entender, poxa, precisava estar mais com o Senhor. Assim como vi, do nada, o Evangelho e pessoas se renderem. Eu tive uma experiência, a última vez que fui no sertão. Estava acontecendo muitas coisas, estava num postinho e tinha muita gente. E aí a galera me insistindo para eu ir lá falar com eles, com o pessoal que estava lá esperando o tratamento de saúde. E eu já tinha falado com todas as crianças 10, 500 vezes, eu acho. Mas aí eu fui, de tanto eles insistirem, eu fui. Aí peguei uma garrafa d'água, tava com uma garrafa d'água na mão, com o megafone, então já comecei a conversar com eles, usei a própria garrafa d'água, que é um exemplo que eles conhecem. E aí eu falei, pô, você está andando, você está com muita sede, você chegou num lugar, debaixo de uma árvore, tem uma garrafa d'água. Você pegar a garrafa d'água, mata a sede? Não, não mata. Então, chacoalhar, mata a sede? Não mata. E aí eu entrei com o Evangelho. Pô, Jesus é assim, enquanto você não receber ele, você não tem acesso ao amor dele. Mas eu fiz assim, não é que de má vontade, mas na minha cabeça, tipo, sei lá, nós estávamos umas 25 pessoas, eu pensei, uns 2, 3 vai aceitar Jesus. Na minha cabeça foi isso. E que fluiu também, claro, que explicando da onde vem Jesus, da onde veio o pecado, a queda do homem e tudo mais, a sede do homem, da onde vem. E daí, obviamente, eu fui até o final, como sempre, a gente tem que aprender isso, né, ir até o final, não parar na metade, na hora da oração de confissão. E eu fiz o pedido, cara, eu fiquei assim surpreendido, Sueli, porque tive umas 25 pessoas, quem sabe uma ou duas não aceitou Jesus. E com entendimento, foi algo assim muito forte. Aí você vê que não é de você, é de Jesus, porque não tem explicação. E as pessoas fazendo a oração de confissão, aceitando Jesus ali. Foi algo assim bem marcante, que foi na última viagem que eu estive no sertão. Que legal. E Tu foi o ano passado? Oi? Tu foi o ano passado? O ano passado eu fui todas as edições da Missão Atos 29, foi todas as edições. Que legal. Por isso que eu tô meio conflito, se eu não for essa, como é que vai ser? É claro que eu sei que se eu não for, vai acontecer do mesmo jeito, as pessoas vão ser salvas, Sim. mas eu queria fazer parte, né? Eu queria fazer parte. Se eu não for, vai acontecer, pronto, Jesus vai salvar. Mas eu queria estar lá, pô, eu queria fazer parte. Só para vocês terem noção, são 10 dias, tem mais de 200 voluntários numa cidade pequena do sertão. Que assim, qualquer movimento, o pessoal já é assim, oh, meu Deus! A gente vira um espetáculo, todo mundo de colete laranja, aí a gente é os laranjinhos da cidade, laranjinha pra cá, não sei o que, e tem festa à noite na praça e vai aquela multidão pra ver o que é esse laranjinha, esse povo invadindo a cidade. Aí tem equipe de visita nas casas, a equipe das crianças que tá com rabanete e os palhaços e todo mundo lá dançando. E a equipe de saúde, qual mais que tem? Equipe de oficinas, que aí oferecem vários tipos de oficina, de artesanato, de não sei o que lá. E de casais. Assim, é um evento muito massa e o pessoal ora assim, o ano todo pelo evento, espera pelo impacto. Quando chega, o céu tá assim, aberto. É verdade. Verdade. Tem muito testemunho que a gente não consegue nem compartilhar tudo. Eu até falando pro Osman e pros líderes de lá, né? Vocês têm que registrar isso. Chama o pessoal, os voluntários,
E documenta, tipo, faz os videozinhos ali, eles compartilhando as experiências, porque a gente nem consegue ouvir tudo. Mas é muito, muito massa, assim. É uma experiência muito massa. E o bom é que é um trabalho que permanece, né? Porque aí inicia o Projeto Família, agora é a comunidade cristã da família, né? E ali tem um pessoal que continua cuidando. Claro que não é todo mundo que confessa ali, que faz a oração, que permanece. Mas grande parte das pessoas que hoje estão na comunidade é porque conheceu no impacto, né? E temos visto, assim, mudanças de todas as formas. Principalmente no clima, né? Quando a missão foi pra lá, tava acho que uns 7 anos sem chover na região. Acho que a primeira viagem foi pra Forane, né? Tava uns 7 anos sem chover forte, assim, pra abastecer a cidade, tinha que carro-pipa, não sei o quê. E começou a chover. E não foi do nada. O povo sabia que era Deus. Era um sinal de Deus. Eu lembro em Cruzeta, o pessoal descendo pro açude, assim, ó. E começou todo mundo a orar e cantar pra chover, e fazer a dança da chuva, o que fosse. Quando começou a subir pro centro, chuva. Começou a chover e o pessoal, meu Deus, o que é isso? Como assim? Esse povo é de Deus mesmo? E foi muito... Nossa, meu Deus, muito massa. Muito massa, assim. E Deus só tá esperando a nossa disponibilidade mesmo, né? Da gente ser intencional, da gente... Claro, a gente inventa umas coisas, estratégia mágica, não sei o quê, papelzinho, folhetinho, mas quem faz é ele, né? Ele é o maior interessado em alcançar o coração, a família das pessoas. E, nossa, que alegria ter vocês aí. Se quiserem mostrar mais alguma estratégia, se quiser... Eu tô tentando fazer um videozinho pelo celular, só pra deixar registrado mesmo. Mas eu acho muito massa. Eu preciso até, tipo, pegar algumas ideias, porque agora eu tô aqui e tô ajudando. Vou começar a ajudar num projeto que vai voltar agora pra crianças. Eu tenho até que dar uma reciclada, assim, tipo, em coisas de evangelismo, pra criança, porque... Vai mudando, né? Você vai querer cantar Pai Abraão, tem muito filho. As crianças olham pra você, que música chata, tia. Aí você fica assim, meu Deus, como assim? Eu preciso melhorar. Porque hoje a criança é tão estimulada com tablet, com jogo, com coisas legais, que tem criança que não vai aceitar qualquer coisa, não. Você tem que fazer um negócio bem feito. Nem queira concorrer, porque não tem como, sabe? Eu gosto muito de desenho. Se eu assistir o Gato e Botas, o primeiro filme, eu acho que eu ficaria o resto da vida assistindo aquilo lá, cara. É a coisa mais gostosa, Madagascar. Então não tem como concorrer. E videozinho, esquece, sabe? É só Jesus, porque não dá pra concorrer. Sueli, eu vou ter que sair, quero agradecer. Sim. Silas, prazer. Pega meu contato aí, vamos conversar nós dois um dia aí, trocar umas ideias, tô já precisando. Tá bem no horário mesmo. Certeza. Eu não sei até que hora que vai ir, mas eu realmente Não, tenho que sair. eu nem olhei o horário, gente. Eu só tô aqui na empolgação, mas já deu o horário mesmo. O combinado, né? Ó, mandei meu contato aí, ó. Pode... Será que eu vou copiar por aqui? Ah, você tá lá no grupo, não tá? Pega lá no grupo, pode ser? Pode pegar lá. Então pega pra gente trocar uma ideia aí, tô precisando conversar e me atualizar e ver o que Deus tá fazendo na Terra. É importante, eu preciso, cara. Tô envolvido em tanta coisa e precisa parar e ouvir, né? A gente gosta de falar, mas o senhor quer que a gente ouça. Gente, eu conheço umas pessoas tão aleatórias. O Jeremias, ele é palhaço, mas é advogado. É um negócio assim... É duas personagens, assim, totalmente diferentes, né? É verdade. Até aqui tá mostrando, vai acabar em 10 minutos. 10 minutos. Então, gente, eu que agradeço, assim, foi muito bom mesmo.
Vai estar salvo depois se tu quiser dar uma olhada na aula de tarde. Foi muito, muito bom, muito proveitoso. Vou Assim. tentar me organizar. Vou tentar, sim. Coloca lá no modo 2 acelerado lá. Mas foi muito bom, gente. Muita gratidão. Foi uma alegria. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Silas. Obrigado. E aí, esse é só, talvez, uma de outras que a gente pode fomentar. E só para lembrar, né, tô aqui em Pirinópolis, Goiás, e vocês estão convidados, né, a vir aqui na base da Jocum. Faço parte da liderança da base da Jocum aqui, nós estamos pioneirando o trabalho aqui. Então, futuramente teremos empreendimentos de curto prazo, ações, impactos evangelísticos. Este ano já tivemos impacto evangelístico de carnaval aqui, 3 dias, gente do Brasil todo evangelizando a galera aqui. Que massa. Em breve aqui, Escola Missionária de Férias, e ia ser um prazer ter vocês conosco, tá? Pô, obrigado, Silas. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Sueli, obrigado. Deus abençoe. Continua nessa força. Gente, Deus abençoe. Bom domingo pra vocês. Tchau. Pra vocês também. Tchau, tchau. A gente se fala lá no grupo. Se der tudo certo, eu faço uns cortes aqui e mando lá, tá bom? Tá bom. Boa noite.